Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite quem nos acompanha pela internet. Sejam bem-vindos. Mais uma reflexão que vamos fazer, né? Sejam bem-vindos à nossa casa, a mais um trabalho. Boa noite. A nossa liçãozinha de hoje chama Tome Cuidado. Só isso já é um alerta, né? Tanta coisa que a gente precisa tomar cuidado, não é? Vamos ver. A vida no corpo é um risco permanente para aquele que deseja evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, não é? Isso a gente já tem muito bem firme conosco. Espero que todos tenham isso consigo. A gente não está aqui por acaso, não está aqui para só se divertir, né? Não está aqui só para ganhar dinheiro. A gente está aqui para evoluir, né? E não percamos a oportunidade. É sempre uma grande oportunidade, né? Aqui o fascínio do dinheiro, eu acabei de falar. Ali a ilusão do poder. Acolá o sexo sem responsabilidade. Por isso, tome cuidado. São as coisas que a vida vai trazendo, e é engraçado, eu acho muito pertinente a gente pensar que é através dessas armadilhas, né, dessas coisas que a vida vai trazendo, é que a gente vai evoluindo, é que a gente vai vivendo tudo isso e percebendo o que é bom, o que não é bom. Esse olhar para si é tão importante, não é? Em cada situação, em cada momento que eu viver, os momentos bons, principalmente os momentos que não tão bons, eu me perceber, porque é nesses momentos em que a gente vai, se a gente parar aí, se perceber, a gente falar, é isso, talvez seja por isso que eu estou aqui de novo. Porque são situações, às vezes, que mexem muito com a gente, muito no sentido de melhorar, de principalmente perceber, né? Porque às vezes a gente não tem noção de si mesmo. Às vezes, nestas situações, ou com pessoas que provoquem coisas em nós que não são tristes, são desagradáveis, é que a gente vai se conhecer. Através do outro, muitas vezes a gente se conhece, porque o outro provoca em mim sentimentos, reações, sensações, e é aí que eu tenho que trabalhar. É isso que vem, que brota, é que eu tenho que prestar atenção. Mediante convite à inocente festa, tome cuidado. Aí ele vai falar de situações que nos levam para aquilo que vai poder realmente desencadear em nós coisas que não foi o que a gente veio fazer muitas vezes, né? Não foi o que a gente veio reforçar. A gente tem que reforçar o diferente do que essas situações provocam em mim, não é? Porque às vezes o que essas situações provocam em mim é exatamente o que eu tenho que melhorar, que eu tenho que mudar. Mediante proposta de ganho fácil, tome cuidado. São coisas que às vezes é tão comum por aí na vida, não é? De repente aparecem umas coisas assim que o dinheiro vai vir muito fácil. Tome cuidado. Entende? É avaliar o quanto aquilo
vai mexer comigo e na minha vida. E às vezes a tentação daquilo, em muitos momentos, é mais forte. E quando eu vejo, eu estou envolvido. E às vezes envolvido com uma coisa que só vai me trazer, né, muito prejuízo, não só, né, financeiro, às vezes prejuízos emocionais, né, que, nossa, muitas vezes isso a gente leva por uma encarnação inteira. O que mais? Mediante carência afetiva de outrem, tome cuidado. Isso aqui é uma coisa importante. A gente entra às vezes num relacionamento, esse outro que está ali no começo, geralmente relacionamento é assim, né? No começo é tudo muito bom, tudo muito bonito. Daqui a pouco começa, porque as pessoas não conseguem, assim, não é fingir, mas muitas vezes quando eu estou no começo, eu escondo algumas coisas, eu não mostro algumas coisas, não é? Só que com o tempo, principalmente quando a gente acaba tendo uma união, né, a dois, morando junto, casando ou não, mas indo morar junto, a gente não vai conseguir, né, assim, esconder algumas coisas que eu escondia antes, que eu encontrava a pessoa 2 vezes por semana, 3 vezes, ali no dia a dia, 24 horas por dia, você não vai conseguir. E essa coisa da carência, hoje a gente fala muito disso, quantas pessoas buscam no outro. O vazio que ela tem dentro dela, a carência que ela tem, ela busca o outro preencha isso. Uma relação equilibrada tem companheirismo, tem troca, mas eu preencher o vazio que está lá no outro, eu não tenho como, ninguém tem como. As carências nossas, nós temos que resolver. Não é o outro que vai resolver. Como se fala hoje, não coloque a tua felicidade na mão do outro. Porque às vezes eu fico contando com ele e achando que ele vai ou ela vai preencher tudo. Vai ficar tudo maravilhoso. E eu fico exigindo daquela pessoa coisas que ela não pode me dar. Esse é o ponto. Às vezes eu fico esperando coisas do outro que o outro não tem como me dar. E a carência, às vezes, que vem do outro lado também, é a mesma coisa. Às vezes eu também passo por isso. O outro fica esperando de mim coisas que eu não sei nem por onde começar. É perigoso isso. Não é, Gabi? Você se mexeu na cadeira. É um sinal. É um sinal. Como ainda somos mais trevas que luz, todo cuidado é pouco. A gente tem que ter sempre essa noção. Nós ainda somos meio a meio. Nós ainda temos em coisas muito ainda difíceis. Eu acho que nós que estamos aqui buscando, tentando ouvir, tentando estudar, a gente já, eu sempre falo, a gente já escolheu o caminho do bem, o caminho do bom, né? Só que o outro caminho está aqui, ó. O caminho difícil, como ele falou aqui, das trevas, está aqui, também está aqui. E eu tenho que... A gente não fica o tempo todo, né? Uma corda bamba para lá e para cá. Tem momentos em que a gente entra nesse caminho escuro que a gente até se assusta. Às vezes não é nem com atos, só os pensamentos que às vezes vêm à cabeça da gente. A gente já vê que eu não tô...
totalmente ali na luz, né? Então, é para perceber, para se perceber. Para aquele que está tentando ser melhor, não há proibições, mas é necessário estar atento ante as armadilhas do plano espiritual inferior e principalmente com as armadilhas da nossa própria invigilância. Não tem proibição, né? Nós somos, a própria doutrina fala, né, do livre-arbítrio. Nós temos direito de escolha, nada é proibido. Só que as consequências vêm, como ele falou das armadilhas, muitas vezes aquilo que eu me envolvo é uma armadilha e eu não tem proibição para mim ir lá e tentar e mexer com aquilo, ou me envolver com aquilo. Às vezes errando muito a gente vai, com o tempo, opa, ali eu não vou mais. Ali eu já, né, não foi bom. E o que ele fala aqui também, né, as armadilhas do plano espiritual, que a gente querendo ou não, a espiritualidade, nós temos mentores, nós temos amigos espirituais, mas nós temos também, como na treva e na luz, a gente tem também aqueles, às vezes eles não têm uma ligação exata com você, de querer uma vingança, de querer, mas às vezes eles estão ali, e dependendo do que você vive, do que você está vivendo naquele momento, do teu pensamento, é a ligação, entende? Porque eles se encostam e ficam em você, perto de você, por conta da energia que está sendo gerada ali. Às vezes, num momento de que eu estou muito caído, alguém muito caído, né, se aproxima e fica. E muitas vezes, alguns não têm a menor intenção de nos atrapalhar, mas atrapalha. Só de estar ali atrapalha. Outros têm a intenção de atrapalhar. Então, o que ele fala aqui no final? Prestar atenção principalmente com as armadilhas da nossa própria invigilância. A gente fala muito isso, né? Dependendo do momento, eu abro a porta. O que é isso? Eu abro para que, essas energias que às vezes estão numa condição como eu não estou bem, eu abro a porta para que, né, além daquilo que eu estou vivendo, mais coisa venha, que não é meu, mas que atrapalha muito, que aumenta muito o que eu estou sentindo. E as consequências disso, muitas vezes, não são as melhores, porque se eu não estou bem e eu ainda estou sendo meio que envolvido por outras energias, aí que eu não vou render mesmo, aí que entende? Eu não saio daquilo, ou o caminho que eu tomo não é o melhor. Então, quando ele fala da invigilância, é a nossa, eu acho que é a maior, eu acho que é isso, uma das coisas mais importantes quando a gente está aqui encarnado. Porque com a invigilância eu não estou me percebendo. Eu estou deixando, muitas vezes, as coisas acontecerem. Estou deixando meus pensamentos acontecerem. E muitas vezes, só o que eu estou pensando já não me faz bem, mas muitas vezes eu abro a porta. Lembra sempre disso. Você é livre. E justamente por causa disso, deve ser cuidadoso. Há situações que não lhe convêm.
Tem uma frase de Paulo de Tarso, a gente estava até falando na aula ontem: tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Eu acho que cabe bem aqui. Eu sou livre, tudo me é permitido, mas não é tudo que me convém. Quando eu falo não é tudo que me convém, o que é? A gente ter o discernimento e a vigilância para perceber aquilo que não é bom, que não está sendo bom para mim, na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E isso sou eu. Meu mentor, meu amigo espiritual pode estar até aqui do meu lado, às vezes, né, me inspirando com alguma coisa, às vezes me fazendo, eles ajudam às vezes até assim, a gente abrir um livro e ler alguma coisa que vai ser importante a gente ler naquele momento, mas mais do que isso eles não podem fazer. As escolhas são nossas, a liberdade é minha, né? E isso eu acho que isso denota a bondade de Deus conosco, né? Porque Ele dá a oportunidade. Só que pela lei a gente vai, não é? Resgatar, a gente vai, conforme aquilo que eu vou provocando, eu vou dar conta depois. Eu vou ter que dar conta depois. Às vezes não só na minha vida, às vezes eu provoco coisas que tem a ver até com a vida do outro. E eu vou ter que dar conta. Tem tendência ao álcool? Não vá ao bar. Tem tendência ao sexo? Irresponsável? Não procure locais que favoreçam tal equívoco. Tem tendência à ociosidade? Não vá à cama. Né? Ele citou algumas coisas assim, como a gente pode evitar algumas coisas. A gente fala do álcool, a gente sabe que o álcool, dependendo do grau que ele está, às vezes a pessoa já nem consegue mais evitar. Quando ela vê, ela é arrastada, né? Às vezes para lugares assim, que não vai ajudar em nada, só vai piorar. Mas enquanto a gente está vigilante, e a gente está com a proposta de estar vigilante, aquilo que eu sei que em mim é fraco, aquilo que eu sei que em mim é difícil, que eu tenho dificuldade de resistir, que eu tenho dificuldade, né, de parar, eu evito algumas coisas, eu posso evitar, não é? Como ele falou, o álcool. Por que eu vou pro barzinho? Se eu sei que lá eu vou encontrar aquilo que é difícil para mim. O sexo irresponsável é a mesma coisa. A ociosidade, sabe aquela procrastinação que a gente fala? A preguiça, né? Aquela coisa, não tem problema, daqui a pouco eu faço. Não, amanhã eu faço isso aqui. E vai. E quando eu vejo, às vezes eu não vou nem para a cama, mas eu fico ali na frente da TV. Aí eu assisto 1000 séries. É uma delícia assistir série, não é? Mas não o tempo todo. Isso só contribui para alguma coisa que está em mim, que precisa ser vencido. A ociosidade, a preguiça, o deixar para amanhã, né? Ao mesmo tempo que sua liberdade de escolha ressalta a bondade do Criador, também o torna responsável pelos seus atos. Tome cuidado. Eu falei agora há pouco sobre isso, não é? Como essa liberdade que nos é dada denota a bondade do Criador de nos dar a liberdade, de nos dar o livre-arbítrio, né? Mas também o torna responsável por seus atos. É o que eu falei também.
Do mesmo modo que eu tenho a liberdade, eu vou dar conta das consequências. Eu tenho que ser responsável por aquilo que escolhi. Eu tenho que ser responsável por aquilo que tomei a decisão. Às vezes a gente toma decisões na vida e alguma coisinha lá em nós fala, ixi, isso não vai dar certo. Acho que é melhor eu não ir por aí. Mas a gente vai. Às vezes tem alguma coisa em nós mais forte que quando você vê, você está lá fazendo. E quem é o responsável por isso? É ele? Não sou eu. Às vezes tem pessoas que ficam bravas. Hoje na psicologia a gente fala muito disso. Olha, tudo que você tem na vida é consequência de você mesmo. De alguma forma você atraiu isso para você. Então é a mesma coisa que dizer, de alguma forma você criou algumas condições e o que volta, você é responsável por aquilo que volta. E tem gente que fica muito bravo com isso, dependendo do que está vivendo. Como? Eu nunca... Imagina que eu queria um negócio desse para mim. De algum momento, em alguma coisa. Ou às vezes até coisas que eu trago do passado. Mas mesmo coisa que eu trago no passado, na minha vida, conforme eu vou vivendo, eu vou tendo noção do que eu não devo, o caminho que eu não devo trilhar. A gente vai, conforme a vida vai passando, a gente vai percebendo o que não é bom, que caminho não é bom eu tomar. Porque eu vou percebendo coisas em mim, eu tenho que perceber, eu estou aqui para isso, não estou? Nós não estamos aqui para isso? A reencarnação é uma forma de, se olhar, se perceber e sair daqui melhor do que veio. Ok, gente? Quer falar uma coisa? Como você colocou aí vigilância, né? E eu estava fazendo uma comparação aqui. Nós hoje, atualmente, estamos vivendo momentos de ter a maior vigilância possível para não sermos assaltados, né? Por exemplo, a questão hoje do celular. A gente está no carro, até dentro do carro, pode ir lá ter o risco de alguém tirar de dentro. Se a gente estiver numa rua meio assim, meio escura, tomar cuidado. Se nós fazemos qualquer atitude que não seja adequada, então a gente repara, que hoje nós temos aí uma série de fatores onde a gente precisa estar vigilante, precisa estar atento, para não levar um tombo, para não ser assaltado, para não ser, até na internet, estar vigilante para não cair dentro de uma armadilha lá, de um vírus, ou de levar um bendito de um trote. Ser enganado. E nós, o que nós estamos aprendendo? A gente está, de uma certa forma... E por que será que esse momento é tão assim? Né? Isso. Mas qual é a vigilância comparativa da espiritualidade? A gente não tem. A gente não vê, ela é abstrata, ela é invisível. Mas a gente precisa estar na mesma sintonia que nós estamos, Isso que eu queria chamar a atenção. A invigilância, a vigilância que nós temos encarnados, temos que ter também com os desencarnados. Porque nós somos, quando estamos encarnados, nós somos assim, criaturas de alvo fácil. Nós somos muito assim, estamos muito ali, as portas abertas. E para a gente levar um tombo espiritual, ou um mau conselho, ou uma inspiração errada, é assim, ó. Então, temos que aprender também na espiritualidade como nos vigiar, com oração, com bons pensamentos, palavras positivas,
que vão nos ajudar também a nos melhorar e não sermos... Sério? Nossa, parece. Já Então, estamos dando. né? Peço desculpa, eu nem sabia, isso aí era bem... Então, que a gente faça, né? A nossa palestrante, que está aqui, graças a Deus, e a gente tem esses dois pontos, vigilantes encarnados, e a gente precisa também ter esse olhar importante para nos vigiarmos com aqueles que nós não enxergamos, os invisíveis, os pensamentos. É isso, mano. Eu acho interessante essa É questão. isso, sim, e há essa daquilo que não enxergamos é que está o perigo, que a gente Fica alheio, né? Fica ali. muitas vezes está ali, né? Sendo envolto, sendo levado para cá ou para lá. Um bom exercício é se perceber, não é? Porque às vezes começa um envolvimento na minha vida ou em mim, se eu parar, não é? E começar a me perceber, falar, pô, peraí, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Né? Eu não estava assim. E se a gente faz isso, você sabe que aí a gente sabe que meio que fecha a porta, porque você já tira, né? A influência, né? Que está ali. Não totalmente, às vezes, mas você já está meio que fechando a porta. Né? Fiquem em paz, gente. Boa noite. Vamos ver os recadinhos. Boa noite a todos. Só lembrando dos recados importantes que a gente costuma pedir a todo mundo, né? Sempre que entrar na casa espírita, desligar ou colocar os celulares no modo avião, da importância da doação dos alimentos, que o centro assiste 30 famílias mensalmente, e esses alimentos compõem as cestas que são distribuídas para essas famílias. Do nosso bazar, que tanto recebe utensílios, roupas, sapatos que não sirvam mais, mas que estejam em bom estado para que sejam comercializados e serem convertidos em valores para manter a casa. Da biblioteca que existe no primeiro andar, para quem quiser e tiver o interesse de se aprofundar na doutrina, pode retirar, e quem tiver interesse pode pegar mais informações também na secretaria. Da doação de lãs, que assim como a doação de alimentos, também servem para a composição de mantas que são doadas para as mães carentes. Não menos importante, as inscrições para os grupos de estudos, quem quiser também se aprofundar na doutrina espírita, existem grupos de estudos que funcionam todas as terças-feiras das 8 às 22 horas. Também que tiver interesse, busca, a secretaria vai ter as informações necessárias. E por último, o Evangelho no Lar, que é de suma importância para manter a gente vigilante e dar continuidade para tudo aquilo que a gente ouve, concorda e precisa botar em prática, não somente no dia que a gente vem aqui, mas principalmente quando a gente não está aqui. Dito isso, vamos fechar os nossos olhos, desacelerar os nossos pensamentos e, ao contrário, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade que essa casa oferece de aprendizado, de ensinamento, agradecendo aos nossos mestres espirituais que sempre nos auxiliam, nos inspiram, nos protegem a cada dia a tomarmos decisões mais acertadas, mais equilibradas, agradecendo a Deus Pai e orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa palestra a todos. Dona Vanessa, por favor. Boa noite. Com muita alegria e gratidão por estar aqui com vocês mais uma vez, buscando o alimento para o nosso espírito, né? Que é isso que nós buscamos aqui, que nós encontramos através do estudo, da reflexão, nós nos alimentamos para estarmos fortes, né? Para sobreviver a tantas adversidades da nossa vida terrena, né? E hoje a gente vai falar desse assunto delicado. Eu não escutei, infelizmente cheguei um pouquinho tarde, não escutei qual foi o tema que a Malu falou, mas parece que dá para fazer um link, né? Que hoje a gente vai falar sobre a cura da obsessão espiritual. É um assunto delicado, mas extremamente importante para todos nós, porque existe uma epidemia de obsessão e infelizmente a maioria de nós não nos damos conta por falta de conhecimento, né? Porque como nós não temos o conhecimento, nós não desenvolvemos a nossa sensibilidade para poder dizer, né? Estou obsediado ou não estou obsediado, exatamente porque é aquilo que foi falado, é invisível aos olhos, né? Nós não vemos, não enxergamos um obsessor, a maioria de nós pelo menos, né? E mesmo quem enxerga, nem sempre pode falar categoricamente com certeza que é um obsessor, né? Até porque um espírito desencarnado, ele tem o perispírito, né? É um corpo sutil, é igual ao corpo que nós temos físico, mas é um corpo sutil. Mas ele é modulável. Então, o espírito, ele pode assumir a forma que ele quiser, né? Então, nem mesmo as pessoas que enxergam a espiritualidade, os espíritos, podem dizer com certeza quem é aquela pessoa que está ali. Nem sempre pode dizer, né? Depende do médium, depende do grau de mediunidade que a pessoa tem, né? Depende da conexão com a espiritualidade, porque não basta ser médium. Nós temos que ter uma conexão respeitável, né? Para podermos afirmar as coisas. Mas antes de falar sobre a obsessão em si, para falar da cura, nós temos que falar de obsessão, né? Pelo menos lembrar, né, como que é a obsessão, o que é e como ela acontece. Mas antes de falar também da obsessão, vamos dar uma introdução, assim, lembrando também, né? Porque a gente já escutou tantas coisas, tantas vezes esse tema, mas é importante lembrar, né, sobre a lei da atração. Porque a obsessão nada mais é do que uma atração, né? Um relacionamento que nós firmamos com outro ser. Mas esse relacionamento, ele se faz através da lei da afinidade ou lei da atração. E como que acontece isso? Por que é uma lei? É uma lei natural, é uma lei da vida, a harmonia da vida, né? Deus, nós podemos chamar de Deus, podemos chamar da harmonia universal, harmonia da vida, essa harmonia que existe em tudo, que solidifica essas leis, né? Então é uma lei, não dá para fugir, sabendo ou não, tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, nós estamos sob essas leis naturais, e uma delas é a lei da atração, né? Então é aquela coisa assim, inclusive eu já falei aqui, né? O que acontece? Todos nós temos um campo magnético, que nós podemos chamar de aura, mais comumente conhecido como aura, né? O que é essa aura? É só uma corzinha que cada um tem? É um campo magnético. Nós todos somos energia. O que nos move é energia.
tudo é energia. As paredes são energia, as cadeiras são energia, o nosso corpo físico é energia. Só que cada coisa tem um grau de condensação, de aglutinação, de átomos, né? Cada coisa tem um grau. Mas tudo é energia, nós somos movidos por energia. Nós temos a vida pela energia, tudo é energia. Então, para formar esse campo áurico que nós temos, esse campo eletromagnético, como que acontece? Através, especialmente, dos nossos pensamentos, né? Existe também uma lei que se fala o mentalismo. É a primeira lei do universo, porque tudo parte do pensamento. Embora nós não estudemos muito sobre isso, né? Nós pessoas comuns, né? Tem pessoas que se dedicam a estudar isso, mas nós pessoas comuns não estudamos muito. Mas os próprios espíritos nos dizem a força que nós temos com o nosso pensamento. O pensamento é força criadora. Tudo no universo é criado pelo pensamento. Tudo parte do pensamento. Se você vai pegar uma caneta, eu pensei para pegar essa caneta. É uma coisa muito rápida e às vezes a gente nem percebe. Às vezes é automático, né? Pensamentos automáticos é automático. Mas para pegar a caneta eu pensei. Para vir aqui falar eu pensei. Cada palavra que eu estou falando, eu estou pensando e falando. Então o pensamento vem na frente de tudo. É a força que cria. E o nosso sentimento, né? Esse centro de força que nós temos no cardíaco, aqui na frente do nosso coração, é uma usina geradora de sentimentos e emoções. Só que essa usina, ela é muito mais forte do que o nosso pensamento. Ela tem um poder de atração e repulsão, né? O nosso pensamento, ele funciona através de uma onda. Para a gente ter uma ideia, como que eu recebo uma mensagem no celular? Do nada? Existe uma onda que eu não estou enxergando, mas é uma onda que contém informação. O nosso pensamento é igualzinho. Nosso pensamento é uma onda de informação. Às vezes eu penso numa pessoa, essa pessoa me liga, ou eu encontro com essa pessoa. Por quê? Porque o pensamento conectou. Né? E aí o sentimento, porque todo pensamento gera um sentimento. Então o produto final do pensamento com o sentimento vai gerando formas, pensamentos e vai se aglutinando aqui em volta de cada um de nós. Todos nós temos isso. E isso é um produto do nosso espírito. Porque quando nós desencarnamos, todo espírito desencarnado também tem essa aura, tem um campo magnético. E é este campo, agora é o mais importante, falei um monte de coisa, mas o mais importante é este campo que vai atrair ou repelir tudo na nossa vida. Dá para acreditar nisso? Quer dizer, então, que aquele acidente não foi por acaso? Ou a doença que eu tive, também será que não é por acaso? É para se pensar e se pensar muito, porque isso é uma questão de responsabilidade. Responsabilidade espiritual, que nós carregamos vida após vida. Nós somos responsáveis por esse campo que atrai ou repele. É esse campo que é responsável pela minha situação financeira, pelos relacionamentos que eu tenho, todos os amigos que eu atraio, os parentes que eu atraio, todas as pessoas, os vizinhos que eu atraio, o grupo que eu atraio, tudo é em função deste campo. Então pensa bem, se eu tenho nós temos zilhões de pensamentos por dia, existe um número que eu não lembro agora, né? São muitos pensamentos por dia. Cada pensamento gera uma emoção. Então tudo que eu penso durante o dia vai fazer uma média, né? Se eu pensar 50% bom e 50% ruim,
eu vou gerar 50% de emoções boas, 50% de emoções ruins. E tudo isso vai estar depositado neste campo eletromagnético. Então, a qualidade do meu campo de atração depende daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Se eu penso mais coisas ruins do que coisas boas, qual vai ser a qualidade do campo de atração? Não vai ser muito legal, vai ser mais negativo. Eu vou atrair mais coisas ruins. Eu vou atrair acidentes. Eu vou atrair pessoas que não são muito legais, mas que são semelhantes a mim. Tá? Porque semelhante atrai semelhante. E isso é muito importante a gente entender no tema de hoje, no tema da obsessão. Então aqui, ó, Kardec fala assim: obsessão espiritual é a ação persistente e o domínio que um espírito inferior ou mal intencionado adquire sobre uma pessoa encarnada, explorando imperfeições morais e fraqueza. Então, agora vamos entrar, né, na obsessão. A gente já entendeu que tudo na nossa vida é atraído ou repelido por nós mesmos, pelo nosso campo, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos. O produto final é que vai dizer se nós vamos atrair coisas boas ou coisas ruins. E aqui ele está falando, né, que a obsessão espiritual é a ação ou o domínio que um espírito desencarnado vai ter sobre nós. Se eu atraio pessoas, eu atraio situações, relacionamentos, trabalho, tudo eu atraio através do meu campo, será que eu vou atrair um espírito obsessor também? Vocês acreditam na espiritualidade de luz? Que eles ajudam? Que eles estão conosco? Que eles nos orientam, nos inspiram? Sim. Então, se a gente acredita na espiritualidade da luz, a gente tem que acreditar na espiritualidade trevosa, porque existe tudo. Não existe gente boa e gente ruim no mundo. Existe espírito bom e espírito ruim. Aí, vamos desmistificar também uma coisa, né? Quem é o obsessor? Demônio. Será? Nós somos potenciais obsessores. Todos aqueles que estão hoje nessa situação doentia é uma doença, é assim que a gente tem que ver. Um espírito obsessor, um espírito influenciador, um encarnado obsessor, que também nós temos isso, são pessoas enfermas, são pessoas que ainda não conseguiram se resolver emocionalmente, mentalmente, né? É uma pessoa que está em desequilíbrio em várias áreas dentro dela. Então, um obsessor é isso. Pode ser um avô nosso, um filho, né? Se ele foi antes da gente. A gente não para pensar nisso porque é terrível, né? É muito chato, muito ruim pensar sobre isso. Eu ia ficar arrasada de saber que um filho meu está numa situação tão doentia. Mas ajuda a gente a pensar sobre isso. É um espírito doente. Então ele não pode ter o nosso ódio, né? Nós não podemos repelir. Então, já vou entrar na cura, né? Já tão rápido assim. Então, assim, nós nos ligamos espiritualmente e materialmente àquilo que nós vibramos. Então, quando nós atraímos um obsessor, quando nós estamos lá com aquele obsessor, que o obsessor, ele tem um campo vastíssimo para nos influenciar. Ele pode nos influenciar de N maneiras, não dá nem para citar, né? Ele pode nos deixar perturbado mentalmente, desequilibrado emocionalmente, doentes no corpo físico,
né? Por que é a doença no corpo físico? É um desequilíbrio emocional. A raiz de toda doença vem de um desequilíbrio mental, de pensamentos descontrolados, pensamentos obsessivos, não sei, junto com um descontrole emocional, né? O resultado disso é as doenças que a gente vai criando no nosso próprio corpo. Então, a obsessão, ela pode ter um fundo emocional. Na verdade, eu acredito que sempre ela tem um fundo emocional, né? Porque por onde que o espírito desencarnado, ele vai chegar até nós, né? Primeiro assim, tô apanhando aqui com o meu celular, peraí. Toda obsessão é uma via de mão dupla. Isso que a gente precisa entender, e acho que a gente já entendeu, por causa que esta lei da afinidade ou lei da atração, ela explica pra gente como que um obsessor chega até nós, né? Como que a gente aprende aqui no centro a se conectar com os mentores, com os trabalhadores da luz. Como que a gente aprende que é isso? Como que a gente faz essa conexão? Orando, né? Tendo bons pensamentos. Exato. Orar é subir a vibração. Quando nós oramos de verdade, né? Não é aquela oração mecânica, né? Que a gente até esquece as palavras e tal. Não, orar do coração, aí a gente faz uma conexão de verdade, né? Então a gente se conecta com o nosso mentor que está mais próximo, né? A gente sobe a nossa vibração e a gente alcança frequências mais elevadas. E como que a gente acessa um obsessor? Gente, é tão fácil. Tendo pensamentos ruins. Exatamente, né? Pensamentos em desequilíbrio, excesso de pensamento, pensamento no mal, desejar o mal, fazer o mal e especialmente não cuidar dos sentimentos, que é uma coisa difícil para o ser humano, né? O autocuidado, o auto-amor, olhar para si mesmo. E o orgulho, por quê? O orgulho não deixa a gente curar alguns sentimentos, como por exemplo a raiva, né? O perdão está no Evangelho. E quem é que já... Quantas vezes vocês já vieram aqui e já ouviram falar sobre o perdão? É difícil, né? E se a gente não trabalhar isso, a gente já sabe no que vai dar. Num obsessor. Vou virar um obsessor. Né? Porque se a gente não cura esses sentimentos, a gente fica na vibração mais baixa, nas frequências mais baixas, e é onde estão os obsessores. Porque eu não falei que os obsessores são aqueles irmãos doentes que não conseguiram curar as suas feridas, que desencarnaram e carregaram, né? Carregaram todos aqueles sentimentos ruins, tristeza, raiva, rancor, todo sentimento ruim, ele carregou, não conseguiu se curar disso, ou porque não olhou, porque não foi ensinado, né? Que eu não acredito, que eu acho que a vida é sábia e ela nos dá a oportunidade o tempo todo de se melhorar. É para isso que a gente está aqui. A vida é perfeita. Ela sempre vai nos trazendo situações para que a gente cresça, para que a gente se melhore. Olha aqui esse grupo, né? O que a gente busca aqui? A gente busca ser uma pessoa melhor. A gente busca aprendizado, né? Só que a gente precisa ser mais maleável. Porque se a gente fosse mais maleável, a gente nem precisava mais estar vindo aqui. Né? Mas a gente é duro. Mas não faz mal, né? Vamos continuar batendo na mesma tecla.
Então, se eu fico, as principais portas de entrada para um obsessor na nossa vida são emocionais. Porque o obsessor, que não vai dar tempo de eu falar tudo, mas existem vários níveis de obsessão, desde a mais simples até aquela, né, de que a gente fica possuído mesmo. Mas possuído não é porque o espírito tomou conta do meu corpo, tomou conta da minha mente, né? Então eu vou fazer tudo o que ele quer, eu nem vou mais lembrar o que eu quero, o que eu gosto e eu quero fazer, porque aí é num nível, né, bem... As principais portas de entrada são as emocionais, que são mágoas mal resolvidas. Tem pessoas que carregam mágoa por uma vida inteira. Isso é uma porta escancarada para a obsessão. Porque um obsessor, alguns não querem fazer mal para a gente, alguns só estão perdidos. E no meio do caminho, ele sentiu, através da nossa vibração, lembra do nosso campo eletromagnético, porque o nosso campo magnético, ele fica vibrando. Então, ele sente o espírito, ele vê, ele sente esse campo eletromagnético. Então, às vezes ele está passando e você está naquele momento assim, com raiva, pensando naquela pessoa que você não gosta, tal. Ele sentiu essa vibração e é igual a dele. Ele falou, nossa, que legal ficar perto dessa pessoa. E aí acompanha, né? Esse é o mais simples, né? Tem aqueles que nós trazemos de alguma situação que nós vivemos e que ficaram com raiva de nós, seja em outra vida e seja nesta, né? Tem dessa vida também. Esses são casos assim, mais, né? Eles têm raiva. Eles não querem ver nós felizes, eles querem nos prejudicar de alguma forma. E, como eu falei, existe N maneiras deles nos prejudicar. Às vezes, nós estamos com a nossa vibração legal, né? Eu faço tudo direitinho, faço evangelho, estudo, eu faço coisas boas, eu faço oração todo dia e tal. Então, a minha vibração tá ok. Mas o meu familiar que mora comigo, às vezes não tá legal, né? Não busca a mesma coisa que eu. Esse obsessor vai fazer o quê? Ele vai tentar me atingir através dessa pessoa, né? Então existem muitas maneiras de nós sermos atingidos. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa casa, né? Primeiro, cuidar das nossas emoções. Mágoas, rancor, esse aqui, gente, quem levar isso aqui além vida, sabe, depois da vida, aí tá perdido, que é a culpa. O sentimento de culpa é um dos piores que nós podemos carregar na vida e na vida após a vida. Ele nos põe para baixo, ele abre todo o nosso campo. Medo constante, né? Às vezes tem pessoas que têm medo de tudo. E tem pessoas que têm medos específicos, mas esse medo, ele é além, né? Porque o medo, ele é uma emoção que todos nós precisamos ter, né? Para não sair correndo na rua, ser atropelado, para não cair da altura. Nós temos que ter um pouquinho de medo para nos segurar, né? É sobrevivência. Mas quando ultrapassa o limite, né? Quando ele é demais, seja em qual área for, também é uma porta para o obsessor. Porque imagina um obsessor que te odeia por algum motivo. Ah, mas tem medo de tal coisa. Eu vou armar situações para que ela passe por aquilo. Porque aí vai desestabilizar cada vez mais o emocional dessa pessoa. Orgulho ferido. Orgulho é terrível, né? E quando ele descobre que nós temos orgulho ferido, ele vai achar uma brecha para cutucar a nossa ferida. E o apego excessivo. O apego também é outra coisa, né? Que só o apego, ele nos aprisiona. Né? Por exemplo, quando a gente fala que ama uma pessoa,
Só que o amor verdadeiro, ele não prende, ele não controla. O amor verdadeiro é aquele que quer que o outro seja feliz, independente de como o outro é, né? E não importa que grau de parentesco, de aproximação, de relacionamento seja. O amor verdadeiro, ele tem que existir em qualquer relacionamento. Só que ele não pode aprisionar. A pessoa não pode fazer sempre do jeito que eu quero, né? Não pode fazer só aquilo que eu quero. Ela tem que ser feliz do jeito que ela é, da forma que ela quiser ser. Só que quando eu quero controlar, isso é apego, né? Isso aprisiona, isso nos faz sofrer demais. E a obsessão também é um prato cheio para a obsessão. Essas emoções, elas criam verdadeiras aberturas vibratórias no nosso campo eletromagnético. E com o tempo, quanto mais tempo a gente deixa passar, se a gente não busca esse conhecimento, se a gente não se observa, se a gente não faz reflexões sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está acontecendo com a gente só vai fortalecendo essa ligação energética que acontece entre nós e o obsessor, né? Porque o obsessor, ele nem precisa estar do nosso lado. Com um simples pensamento, ele nos prejudica onde quer que ele esteja, né? Por isso que é difícil, por isso que eles estavam falando aqui, que o invisível é difícil, você não vê com os olhos. Nos casos mais intensos, a pessoa pode sentir, quanto mais a gente fortalece, né? Por exemplo, eu tenho uma raiva, um rancor, uma mágoa de uma pessoa e eu carrego isso por muitos anos. E se eu tenho lá um obsessor que quer me prejudicar, ele vai usar esse sentimento, ele vai usar essa porta, né, para entrar no meu pensamento. Então, nos casos mais intensos, a pessoa começa a sentir confusão mental. Vê aí se você está sentindo alguma dessas coisas, né? Não é uma regra, tá? É só assim, é um exemplo. Confusão mental. Sabe aquela coisa assim? Nossa, eu vou na cozinha buscar uma laranja. Aí. Não, gente, eu acho que eu tenho 10 obsessores. Porque eu vou buscar um negócio na cozinha, eu não sei o que eu fui buscar. Aí eu fico parada olhando assim, o que eu vim fazer aqui? Então, ó. Assim, não é uma regra, e não quer dizer que você está com um obsessor, mas é para você já começar a se observar, né? Desânimo profundo. Sabe, vontade de não fazer nada? Vontade de não sair de casa? Vontade de não estudar? Vontade de não vir no centro? Então, não é regra, mas tem que se observar. É sempre que eu estou assim? É uma situação específica? Em que momento que eu fico assim? A gente precisa se perguntar. Irritação constante. Esse é difícil. Não? Ó, ela é boazinha, ó. Não se irrita. Não? Irritação constante também. Dificuldade de reagir, né? Quando você também é muito passivo. Né? Muito passivo. Acontecem as coisas, você fica parado, você não toma uma atitude, você não tem uma decisão, né? Você não tem uma reação. Entre muitos outros, né? Porém, nós nunca estamos desamparados, né? Especialmente nós que buscamos, a gente sempre vai ter o socorro. Alguns sinais podem indicar que precisamos cuidar melhor da nossa vida mental e espiritual. Tem mais alguns aqui, ó. Pensamentos negativos persistentes, né? São as brechas que nós vamos dando, né? Pensamentos negativos persistentes, sabe? Um dia que você tá muito negativo, hoje não... Você acorda da cama já falando, hoje não, eu tenho que trabalhar, não quero ver aquela pessoa, não quero falar com meu chefe, e por aí vai. Vou pegar o ônibus lotado, ou o carro... Aí quando você começa a pensar assim de manhã, aí você vai pegar o carro já não funciona, não é? Mas o que é isso? É o que a gente falou lá no começo. É o nosso campo de atração. Porque com o que eu alimentei o meu campo de atração até o momento que eu fui ligar o carro? Com coisas negativas.
né? Com má vontade, pensamentos negativos, e aí já impregnou tudo ali. Aí começa a dar tudo errado. Aí o carro não pega, aí eu vou chamar o Uber não vem, e por aí vai, né? Já chego no trabalho, tomo uma bronca porque cheguei atrasado. Oscilações emocionais, né? Aquele dia que a gente está muito bem, de repente a gente fica muito ruim. Quando isso é muito constante, né? Eu tô bem, mas qualquer faísquinha eu já fico muito nervosa. Preciso observar. Cansaço sem causa clara. Sabe quando você está esgotado? E você nem foi para academia, né? Por que acontece isso? Porque nós somos energia. E quando nós temos um obsessor, nós somos drenados, né? Porque alguns obsessores, eles são como vampiros. Eles drenam a nossa energia. E quando nós estamos sem energia, nós ficamos cansados. Então, quando é constante, acordo cansado, né? Precisa prestar atenção. Insônia também é assim, não é uma regra, né? Todo mundo que perdeu soninho uma noite não quer dizer que tem um obsessor, né, gente? Mas precisa se observar. Irritação frequente, a gente já falou. Nem todo desequilíbrio é obsessão, mas todo desequilíbrio pode abrir espaço para ela. Então, você percebeu algum desses sintomas? Não quer dizer que você está com um obsessor, mas você precisa já ficar alerta, porque se você continuar com esse sintoma, você pode abrir uma porta para um obsessor, né? Agora vamos à cura da obsessão. 2 minutos, tá? Porque esse é o tema da nossa palestra hoje, né? Eu estou só lembrando, porque todo mundo já sabe tudo isso que eu falei. Mas agora sim, a cura, gente, tem cura, tudo tem cura, né? A gente precisa se empenhar bastante, mas tudo tem cura, toda doença tem cura, todo desequilíbrio físico, emocional, espiritual tem cura, mas a gente precisa buscar o caminho certo. Primeira coisa, esse aqui é assim, nem gosto de falar, reforma íntima. Como é difícil a reforma íntima, né? O perdão, lembra? Faz parte da reforma íntima, né? A gente tem uma cartilha, que é essa aqui, ó. Essa é a cartilha da reforma íntima. Se a gente lê carinhosamente esse livrinho aqui, mas não é só ler, é pôr em prática, né? Não existe obsessor que chega perto. Só não pode assim, vou dormir com ele embaixo do meu travesseiro que não vai acontecer nada, nenhum obsessor vai chegar perto, não adianta. Eu fui debaixo do travesseiro. Mas você lê uma folhinha antes de pôr? Eu leio sempre por acesso. Você lê? Tá bom, tá fazendo a lição. Não, tudo bem, né? Cada louco com a sua loucura, né? Não faz mal nenhum. Mas eu vou te falar, ó, tudo que vale na vida da gente é a nossa intenção, né? Então, se ele tá pondo embaixo do travesseiro com uma boa intenção e ainda faz uma leiturinha, olha que lindo, ele ainda faz uma leiturinha, vai dar certo mesmo. Então, gente, a reforma íntima é o mais importante. O que é a reforma íntima? É um despertar interno, é o despertar do nosso espírito, porque a gente está meio que dormindo ainda aqui no planeta, né? A gente até sabe tecnicamente o que a gente tem que fazer. A gente faz, de verdade? Ele faz, né? Ele está no caminho. Vamos aprender com ele. Mas precisa fazer mais, a gente precisa fazer mais, a gente precisa promover essa transformação, né? Com todas as lições que tem aqui, né? São as lições de Jesus. Não tem outra. É só fazer o que está escrito ali. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio aqui de internet para mim. Ó, uma coisa importante. Não adianta afastar a influência externa se mantivermos o mesmo padrão interno. Então, tá todo mundo bonitinho aqui, especialmente hoje, que é uma quarta-feira, dia de desobsessão,
Dia de tratamento desobsessivo, né? Todo mundo sabe disso aqui, todo mundo vai ali tomar um passe, né? Maravilhoso. Eu até já tomei, já tô assim me sentindo mais leve. Mas o que vai contar mesmo é quando eu sair ali na porta, o teor dos meus pensamentos. Como que eu vou sair daqui? Eu vou sair bem, porque eu vou tomar o passe, né? Aí, como é um passe hoje especial para essa causa, o meu obsessor provavelmente vai ficar aqui essa noite. Vocês vão dormir que nem criancinha hoje, que nem bebê. Põe o evangelho lá que você vai ver. Vão todo mundo dormir que nem um bebê. Só que se você acordar amanhã no mesmo padrão, eu não sei, cada um tem o seu, né? Mas no padrão antigo, o padrão que atraiu aquele obsessor, ele vai imediatamente, vamos conversar com ele aqui, ele vai voltar imediatamente para perto de você, porque é a afinidade, é o seu campo magnético é que vai determinar se ele vai buscar ajuda, lembra porque é uma pessoa enferma, ou se ele vai querer voltar e ficar perto de você, porque você tem aquele padrãozinho que ele gosta, que ele está acostumado. Porque é difícil mudar, né? Todo mundo, é difícil a gente fazer mudanças. A gente quer ficar na zona de conforto. Então não adianta eu ler o evangelho, tomar passe, fazer tratamento no centro, mas não mudar nada, né? No mínimo hoje a gente tem que chegar em casa e falar assim, aquela lição de Santo Agostinho, né? Que antes de dormir, faça aquela reflexão do dia. O que eu fiz hoje? Eu fiz bem para alguém? Eu fiz mal para alguém? Eu posso melhorar? Amanhã eu vou fazer melhor. Eu fiz tal coisa, mas amanhã eu quero fazer melhor. Esse aí é o primeiro passo da reforma íntima, né? Vigilância dos pensamentos, é o vigiai e orai o tempo todo, porque tudo começa no pensamento. Se eu tiver um pensamento negativo, eu já descambei já, né? Porque aí vou gerar uma emoção negativa e vou dar brecha, vou abrir as portas. O pensamento é um ponto de conexão. Evangelho no coração ou debaixo do travesseiro, tanto faz, né? Eu aprendi isso hoje. Falei sem querer e aprendi. Eu estou protegido. Protegido. Mas o evangelho no caso aqui, o evangelho no caso, não é esse livro físico. Esse livro físico é importante, é essencial, né? Mas é o que tem dentro dele, é a luz que ele traz para os nossos pensamentos, para o nosso coração. Isso que é o importante. É isso que a gente tem que carregar no coração. Quando a gente faz uma leiturinha no dia do nosso evangelho, marca aquela página e durante a semana vai lá e lê de novo. Vai lá e lê de novo, vai lá e lê de novo. Sabe igual, como que é? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que isso aqui vai fazer, vai furar, vai quebrar os nossos padrões negativos. Então vai lá, lê de novo, pensa, nossa, hoje eu estou pensando diferente, parece outra leitura. Já aconteceu isso? Tem que fazer isso. E através, né, do evangelho, através de leituras, através de estudos, como foi falado aqui, que ainda estão abertas as inscrições para os cursos. Tem bastante gente aqui que já estuda, mas se você não estuda, né, tenta se dar essa oportunidade, né, porque estudar em grupo é diferente, né, a gente tem outras ideias ali que às vezes a gente não parou para pensar. Aí, fazendo o estudo do evangelho, a gente cultiva sentimentos como perdão, pouquinho por pouquinho, paciência, humildade, compreensão. Quando a gente trabalha no desenvolvimento, no despertar dessas virtudes, não tem obsessor maligno que chegue perto da gente. Às vezes ele tem até vontade. Às vezes aquele obsessor de outra vida acha a gente, né? Quando ele acha a gente, achei, agora eu vou prejudicar. Ele não consegue se aproximar, porque o nosso campo vai estar pulsando luz, vai estar pulsando amor, né? Quem sabe ele até se inspira, né? De ver a gente diferente, ele se inspira também em vir aqui, nos acompanhar até aqui, né? Porque aqui a espiritualidade tem condições de
convidá-los à reforma, né? A prece, como nosso amigo falou, é essencial, né? O hábito da prece, mas não é aquela prece decorada, né? É a prece do coração. Não importa como você faz, é um pensamento, é uma palavra, é um sentimento, mas tem que fazer isso. É a nossa conexão com a luz. É isso que vai elevar a nossa frequência, para a gente poder acessar luz e não trevas. Porque se a gente não tem esse hábito, a gente fica na frequência da treva, né? Passes e tratamento espiritual, olha que maravilha, né? No Espiritismo nós temos esses recursos importantes, que é o passe, que vai dar, assim, aquela aliviada no nosso campo magnético, que é isso que o passe faz, tá? O passe não é um milagre. É cientificamente comprovado. O passe, ele limpa a condensação negativa que nós acumulamos. Então dá aquele alívio. Por isso que quando eu saio daqui, eu tenho que cuidar do meu pensamento. A água fluidificada e o estudo do Evangelho, né? Que ajuda a gente. Tem mais coisa, mas tá bom, né? Acho que deu para entender o processo de cura. Existe cura, nós não estamos condenados à obsessão. Todos nós vamos passar, já passamos, vamos passar, né? Porque a gente vive nesse mundo, porque a obsessão, ela serve até como prova e expiação pra gente. A obsessão colocar embaixo do travesseiro, o Evangelho dos Espíritos. Põe embaixo do travesseiro, vai ajudar, isso vai ajudar muito. Gente, tem muita coisa pra gente estudar sobre a obsessão, não dá tempo, né? Viu que eu até extrapolei o horário, mas tem muita coisa pra gente estudar sobre isso. É importante, porque todos nós passamos por isso de alguma forma, em algum nível, né? Alguns mais, outros menos, hoje mais, amanhã menos. Mas é importante a gente ter esse conhecimento para a gente poder se cuidar, né? Gratidão pela paciência, pela atenção de vocês. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. 3 vezes, vamos respirar, soltar o ar, bem devagarzinho. Observe os seus pensamentos agora. Mas só observe, não vamos julgar os pensamentos. Olhe para cada um deles com amor, sem julgamento. Observe se tem algum pensamento repetitivo, mas só perceba, não julgue. Agora pense, esse pensamento me aproxima da paz ou do desequilíbrio? Quantas vezes eu pensei nele hoje? Quantas vezes ele veio até mim hoje? Ele me traz paz ou me desequilibra? Agora imagina esse pensamento se afastando de você, como uma nuvem que vai se dissolvendo. Mentaliza agora. Eu escolho pensamentos de paz. Eu me conecto com o bem. Eu fortaleço a minha luz interior. Agora perceba-se e sinta o seu campo mais leve. Respire profundamente e traga à sua mente a imagem de Jesus, de braços abertos, te convidando para um abraço. E neste abraço, ele te transmite todo o seu amor, sem julgamento, só amor. Que possamos voltar para os nossos lares
fortalecidos com as lições de hoje, cientes da nossa responsabilidade, cientes da minha responsabilidade sobre mim mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja.